Torcedor do Galo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Torcida atleticana, saudações alvinegras. Temos aqui muita informação, atualização de mercado da bola do nosso Galão. Sim, meus amigos, novo reforço, Renan Lodge, já está em BH para realização de exames. Temos esse trecho aqui do jogo aberto para a gente conferir as últimas notícias do nosso Galão. Na sequência, vamos dar uma olhada aqui porque a HG trouxe uma bomba, meus amigos. Fred, sim, Fred pode estar chegando no nosso Galão. Seria mais uma baita contratação. Arana de saída para o Fluminense, Rony de saída para o Santos. Está acontecendo realmente uma reformulação no nosso Galo. Galo muito forte no mercado da bola para se reforçar para a próxima temporada. Essas e outras notícias a partir de agora. Deixa o seu like, se inscreva, deixa os créditos, a Band Minas, link na descrição do vídeo. Mas agora, bora pro vídeo. Vamos para Minas Gerais? Não vamos de moto não, hein? Vamos de avião mesmo, caso que fica mais rápido. Mas olha, novidade no Galo com a chegada do lateral Renan Lodge, ele mesmo, ex-seleção, e lá em Minas Gerais para ser apresentado no Atlético Mineiro. Esse é o nosso assunto. Quem traz as informações pra gente é a Giovana Oliveira. Seja bem-vinda, Giovana. Bom dia. Ainda em clima de Natal aqui em Belo Horizonte, o Galo deu um presentão para os torcedores atleticanos. Desembarcou em Belo Horizonte nesta sexta-feira Renan Lodge para assinar contrato com o Clube Alvinegro por 5 temporadas. Foi uma decisão difícil de tomar, né? Porque tinha outras propostas também de fora, mas com o projeto do Galo, como foi apresentado, né? Com algumas pessoas que foram lá em casa me apresentar, eu não poderia negar esse projeto. Paulista de 27 anos, o lateral esquerdo chega ao Galo após rescindir de forma unilateral o contrato com o Al Hilal em setembro por não estar nos planos da comissão técnica do clube saudita. A sua saída do Al Hilal, todo mundo sabe da questão da rescisão. Você está tranquilo? O que o Atlético te passou em relação a isso também para você ter tranquilidade para só jogar bola agora? Não, eu estou tranquilo quanto a isso. Os meus advogados sabem da importância que está sendo esse processo. E minha preocupação é só agora jogar, treinar e deixar por conta deles. O jogador havia sido contratado pelo time árabe em janeiro de 2024, com vínculo válido por 3 anos e meio. Revelado pelo Atlético Paranaense, Lodge foi negociado com o Atlético de Madrid da Espanha por 20 milhões de euros. Na Europa e no futebol brasileiro, o lateral conquistou títulos importantes, como a Copa Sul-Americana de 2018, a Copa do Brasil de 2019, o Campeonato Espanhol na temporada 2021, além de títulos no futebol saudita. A chegada de Renan Lodge reforça uma das posições consideradas prioritárias pelo clube para a próxima temporada e aumenta a competitividade no elenco alvinegro, com a iminente saída de Guilherme Arana para o Fluminense. Daí o mercado da bola em Minas Gerais começando a ficar um pouco mais agitado. Cicinho, te agrada o nome? Renan Lodge chegando, ele que não joga desde julho, estava no Al Hilal, tá com impasse aí, não tem uma saída muito confortável do clube, né? Nós vimos a Giovana falando, né? Teve uma quebra de contrato unilateral, o jogador pediu para sair, mas vem para o Galo e deve ocupar essa vaga que, ao que tudo indica, a Arana vai deixar aberta indo para o Fluminense. Muito bom jogador e precisa reencontrar, lógico, o caminho, né, dentro de campo, já que não vinha sendo utilizado. Mas o Atlético Mineiro começa já a dar indícios de formar uma equipe mais competitiva para esse ano de 2026. Assim, eu gostei. Na verdade, eu fico imaginando um cara desse no São Paulo. No São Paulo não vem ninguém. Você vai ter tudo Nós vamos falar do teu São Paulo, que no departamento médico tem lateral, zagueiro, atacante, mas São Paulo contratou goleiro. Mas é um assunto para daqui a pouco. Antes eu quero a opinião do Chico. É que só o São Paulo. Chico, tem essa questão da forma que ele sai do Al Hilal, mas pensando campo e bola e no encaixe para esse time do Atlético Mineiro. Te agrada o nome? Então, eu só fico um pouco preocupado com o fato dele estar sem jogar há algum tempo, porque o calendário brasileiro para esse ano, ele não vai dar muito tempo, né, para você treinar, fazer uma pré-temporada. Não, né, você chega, já tem que jogar, competir, já tem estadual começando daqui 2 semanas e daqui a pouco o brasileiro no final do mês de janeiro. Então, ele vai ter que correr contra o tempo também, jogadoraço, na posição dos melhores que surgiram aqui nos últimos anos. E também, eu acho que o Galo precisava dar uma oxigenada, porque não é normal o que aconteceu nesses 2 últimos anos com o Atlético Mineiro. Um time bom nas peças, nos nomes, né, na escalação, você olha e fala assim, pô, esse time vai brigar.
E, cara, nos últimos jogos, assim, a gente olhava o Atlético jogar e não enxergava muita coisa. Então, às vezes, você precisa trocar, você precisa mexer. O Arana também acho que vai seguir a vida dele e também é um ótimo jogador. Às vezes, você precisa só mudar de ares. E todo início de temporada é isso, né? Quem você aposta pro ano que vem? Flamengo, Palmeiras, Galo. Isso. O Atlético não está acontecendo, apesar de ter sido campeão mineiro, né? Chegou à final da Sul-Americana, mas se espera mais do Galo, tipo campeão, e não acabar o campeonato em 11º. Ô Matheus, como é que você tá vendo essa movimentação frenética no futebol mineiro? Cara, eu fiquei impressionado, né? A gente chegou aqui, a gente tava conversando, eu comentei com vocês, e são ótimos nomes, né? Nomes que, assim, dificilmente alguns desses jogadores não seriam titulares em praticamente 90% dos elencos aí do futebol brasileiro, né? Vocês falam de Gerson, que é um cara que, pô, faria falta em qualquer time. Aqui, quando a gente fala do Flamengo, né, veio e colocou uma reposição ali, o Jorginho, que não fez muita falta, né? Ali, podemos dizer assim, mas qualquer time sairia um jogador ali que, pô... Então você pensa, o Tite também, que chegou aí no Cruzeiro, que é um cara que eu particularmente gosto muito, né? Gosto muito do profissional ali. Então ganhou tudo no Corinthians, ganhou tudo no Corinthians, é um cara exemplar, mas assim, de verdade eu tô impressionado aí com essas movimentações, grandes nomes. E nomes aí de seleção brasileira, né? Podemos falar aqui recente que todos os jogadores passaram por seleção, né? Olha, vamos começar falando então, primeiro dessa bomba, que foi uma informação do Guilherme Frossá e do Hugo Lobão, que foi inclusive, foi hoje que eles deram essa informação? Hoje pela manhã. De que o volante Fred, de 32 anos... acordou cedo, cedo, né? Foi lá receber o Renan Lodge e já soltou a bomba. Já recebeu a informação de que o volante Fred, 32 anos, Fenerbahçe da Turquia, já abriu negociações com o Atlético. Eu não preciso confirmar a informação do Frossá, mas eu acabei, obviamente, buscando detalhes. Aliás, buscando detalhes não. Primeiro a confirmação, e uma pessoa do Atlético me confirmou que de fato está negociando a vinda do Fred. É uma vontade do jogador, o Atlético já tinha flertado com ele no início do ano. Ele assistiu um jogo na Arena MRV, Atlético 2, Internacional 0. Foi o jogo antes da parada pro Mundial, porque ele jogou no Inter e também é cria do Atlético, a gente tem que frisar isso, né? Exatamente. Ele é cria do Atlético. É torcedor do Atlético. É também, né? É. Então, ele esteve na Arena MRV e ali já começou aquele namoro, né? No meio do ano. Ali naquela oportunidade a gente conseguiu contato com umas pessoas ligadas a ele, que negaram naquela oportunidade qualquer possibilidade, mas não negaram que futuramente, num futuro próximo... Ele deu entrevista pra gente, HG, falando que toparia vir. Naquela ocasião, né? Ele teve no camarote ele da sonhava Arena. em jogar no Foi na Atlético. semana que ele deu entrevista pra gente, eu não tava lembrando. Ele deu entrevista pra gente, agora eu tô lembrando. Ele falou que sonhava em jogar no Atlético. Que, aliás, é um baita de um cara. Sim. Muito solícito, foi muito agradável, muito agradável. Entrevista o muito Breno boa. até perguntou pra ele se tivesse Inter ou Atlético, quem que ele escolheria. Ele falou qualquer um dos dois naquela ocasião, que ele toparia jogar. Mas ele deu uma entrevista muito boa pra gente. E foi legal, porque ele de fato falou sobre o desejo de voltar a Minas Gerais, o desejo de voltar ao Atlético. Se confirmou como atleticano, confirmou que era torcedor do Atlético. Então é interessante pra caramba essa possível vinda dele. Então o Fred, a confirmação, o Atlético confirma que está negociando, que está tratando com o Fred. Eu acho uma baita de uma contratação, se for concretizada, e está parecendo que vai ser concretizada, parece que até a virada do ano aí já deve ter a confirmação. Grande contratação se acontecer, e deve acontecer, Matheus. Grande contratação, jogador ali muito tempo no Manchester, né, United, jogando em alto nível ali na Premier League, seleção brasileira também. E o Fred, assim, é um dos caras que eu achava meio injusto, porque alguns torcedores que não acompanham, por exemplo, assim, de fato a Premier League, via o Fred só na seleção brasileira, né, e era um daqueles que não agradavam o público no geral, a galera tinha meio receio, assim, com o Fred, mas o desempenho dele a nível de Premier League, jogando em alto rendimento, era absurdo. Então acho que é um cara que hoje, no futebol brasileiro aqui, com certeza se ele vir pro Atlético é papo de ser titular e até bem em alto nível ele sobra. Eu também acho, porque o Atlético contratou o Renan Lodge, e aí, inclusive o Thiago entrou numa rota de colisão com a mesa aqui, lá no programa ontem, dizendo, porque tem 6 meses que não joga. Se você analisar... Mas eu disse que é uma boa contratação, HG. Não, se for uma boa, nós estamos falando que é uma ótima contratação. Eu acho o Fred uma ótima grandiosa contratação. Eu acho o Fred uma grandiosa contratação. Os dois são. Então, se você fizer uma pesquisa aí agora, e você é bom pra fazer isso, sobre os números do Fred? Não, do... Lodge. Do Grêmio, porra. Do Arthur. Pega aí os números do Arthur antes de vir pro Grêmio. Chegou na virada do retorno. Muito ruins. Muito. Os números eram muito ruins. Olha o que esse cara fez com a camisa do Grêmio. Ou seja, eles são de tão alto nível que chega no futebol brasileiro, esses caras deitam, mesmo com essa média de idade. De 30 anos, 31, 32. Então assim, se o Atlético chega, recupera o Lodge para uma seleção e vai recuperar.
Vocês podem ter certeza disso. Ano de Copa do Mundo. Aí traz o Fred de volante. Você resolve um problema. O Fred é um volantaço. Problemaço que você vai resolver ali no meio-campo do Atlético. Já tem Alexander. O Alan Franco é um jogador muito confiável, Sim. né? E aí você abre mão do Gabriel Menino, né? Você troca... Nossa! Você já vai fazendo opções, ó. Na lateral esquerda, se vier o Juninho Capixaba, saem Arana e Caio Paulista, e você tem Renan Lodge e Juninho Capixaba. Eu acho que já eleva o nível muito, Juninho né? Capixaba que tava no Bragantino, no Isso, Bragantino, Bragantino. né? Tem negociações com o Atlético. Cara, pra mim, a janela do Atlético vai se desenhando uma janela muito boa. Cara, você contratar o Fred, você contratar o Renan Lodge e com a possibilidade ainda de buscar o Juninho Capixaba... Thiago, mas falta um centroavante. E Não, informação, nós viu? concordamos que falta um O centroavante. Sampaoli pediu um centroavante. É, eu E tô o Fred tentando não é apurar primeiro aqui. volante também, né? Não é primeiro mas dá pra volante, jogar de mas primeira. faz, né? Faz de primeiro, Mas dá pra faz. jogar de primeiro. Dá pra jogar de primeiro. Mas ainda não, ele não vai ser o único, não. Tá? Já para deixar bem claro, o Atlético prepara para os próximos dias também a chegada de um outro jogador para o setor. Serão 2 grandes jogadores para o setor. Um Fred, o outro eu ainda não apurei o nome. Thiago vai Imagina, seguramente Casimiro. trabalhar. Não, pero não mucho, né, muchacho? Casimiro e Fred. Pero não mucho, Empolguei, né? irmão. Não, você tinha Ok. falado outro nome, né? Você tinha falado, pô, será que é o Fabinho? Será que é o Pensei Fabinho? também que pudesse ser o Fabinho. É, sim. Eu também pensei. Porque o Fabinho Mas tem o contrato salário com é o Al-Ittihad muito até alto. 30 de junho de 2026. A partir do dia 1º agora ele já pode assinar pré-contrato. Pois é. Era um nome que o Jardim tinha indicado ao Cruzeiro. E agrada a diretoria do Cruzeiro. Mas imagina um Fabinho e Fred, Mas por ele exemplo. ganha quanto, Thiago? 3? Ah, sei lá quanto ele ganha. No Al-Ittihad deve ganhar uns Mas o próximo 5 milhões contrato do de Fabinho reais não vai ser mesmo. nesses moldes. Esses lugar caras, nenhum. E ele esses não é caras que novo. vêm de lá, eles têm que vir mesmo assim, porque quer jogar aqui, né? Porque foi igualar salário, não tem time Não tem hoje. jeito. Não, aí Você sabe o que você consegue, né? faz? Sabe que você reduz salário e você aumenta período contratual, que é o que fizeram com o Renan Lodge. Pro Renan Lodge topar uma vinda pro Atlético, não é nem tanto por um salário estratosférico, mas é por um contrato de 5 anos. Mas é um baita salário, viu? Não, claro que é. É um baita salário. É. É papo de ganhar o que o Rony ganha. Então é 1.5, vai. Por aí. 1.5. Contando E tudo, né? evidência também, né? Você Luva. volta a evidência aqui no futebol brasileiro, Claro, seleção claro. brasileira. Não, e o não sei. nível do futebol brasileiro subiu. Subiu. Né? Eu vi muita gente falando, porque o Campeonato Brasileiro nivelou por baixo, não sei o quê, porque a Copa do Brasil nivelou por baixo. Não tem nada disso, cara. Nada disso. O futebol brasileiro hoje, você olha pro Corinthians lá, você vê Garro, você vê Carrilho, você vê Memphis Depay, o próprio Yuri Alberto, né? Você olha pro Palmeiras, olha a seleção que o Palmeiras tem. Né? O Santos hoje com o Neymar, o Santos pode daqui a pouco estar com o Gabigol, aliás, daqui a pouco o Thiago Fernandes vai atualizar essas informações, até a questão do Gabigol que pode baixar no Santos. Sim. O Rony é um grande talento do futebol brasileiro, mas é um negócio que pode envolver o Santos. Você olha, por exemplo, lá no Sul, você ainda tem pelo menos até o meio do ano, você tem o Arthur, o William tá lá no Grêmio, né? O Inter é que tá com um elenco mais embaixo e tal, mas você tem grandes jogadores. Aqui no Cruzeiro, o que o Cruzeiro tá trazendo? Se fechar com o Gerson, né? Já tem o Matheus Pereira, que é um cara muito acima da média, trazendo o Vitão de zagueiro, fica com talvez a melhor, se não a segunda, ou entre as 2, 3 melhores duplas de zaga do futebol brasileiro. O Atlético agora com o Renan Lodge, o Atlético ainda tem o Hulk, que não deve sair, né? Deve ficar no contrato, Gustavo até o Scarpa. final, tem o Scarpa. Se o Fred vem, você deixa o elenco muito mais robusto. Já que estamos falando de Atlético, a gente quer falar de umas outras negociações envolvendo o Atlético, mas antes, não deixa de ser importante, porque quem me passou aqui disse que sim, que o Fred encerra a carreira no Atlético. Ah, é? Seria Então, o final? Bom, ele tá com 32, né? Vai Então o novo? Atlético deve ter oferecido um contrato longo pra Uns ele. 4 anos de contrato? 3, não? Não sei. Não me falou, só me disse isso. Mas tá falou, bem próximo de rolar, não? Estão negociando, acabou de me dizer aqui que de fato tá negociando, que ele tinha vontade de voltar ao Brasil, mas jogar no Atlético. O contato Legal foi isso. feito, confirmou o contato aqui feito pelo Atlético, que estão tratando e que ele vai encerrar a carreira. Ele falou, ele vai encerrar a carreira no Atlético. Não falou, ele pode encerrar. Eu acho um baita reforço, cara. Esse um baita Assim reforço. como o Lodge, grande contratação, se for Ele é acima do concretizada. Lodge. Ele é bem Não, acima sim, é do Lodge. acima, mas o Lodge também é grande contratação. Nós estamos falando de jogador de Copa do Mundo. Cara que foi titular da Copa do Mundo 2018 com a seleção São brasileira. 2 ótimas É uma contratações contratação e se o Atlético confirmar, 2 excelente. grandes acertos da diretoria do Atlético. Olha, Dos sobre jogadores ainda... que chega e joga, né? Chega e joga, né? Não tem totalmente. adaptação, é claro, calendário, né? Todas essas coisas, mas chega e só colocar a camisa. Passa o meio campo pro nome dele. Total, É isso aí. total.
Agora, além dessa questão do Fred, nesses minutos que eu fiquei ali fora, vocês falaram das demais? Não, nós falamos A gente falou um apanhado Arana, do futebol brasileiro. Que a questão do Arana, Isso. há uma confirmação. Eu até perguntei sim. pro Matheus se o Corinthians tá de olho na situação do Arana. Não, é com o Fluminense mesmo. É com o Fluminense. Estão tratando, sim. Tá avançado? Está avançado com o Fluminense. E também está avançada a negociação do Rony com o Santos. Avançada mesmo. Essa me passaram, isso mesmo. Estava bem encaminhada, com a expectativa de isso aí ser definido nas próximas horas. Então, estou na expectativa de que o Rony, de fato, vá pro Santos. E uma outra informação que eu recebi é de que o Vitinho não tem nada com o Atlético. O Vitinho foi oferecido ao Cruzeiro naquela condição com o William, né? Sim. Que nós antecipamos aqui do William indo para lá e mais uma grana, mais um dinheiro, 5 milhões de dólares. O Cruzeiro achou muito dinheiro para o negócio e o Cruzeiro não seguiu. Não quer dizer que não possa dar negócio. Sim. Mas nessas condições colocadas pelo Botafogo, o Cruzeiro não tirou topou. o time de campo. E aí eu confirmei que o Atlético, em momento algum, tratou com o Vitinho. E nem oferecido ao Atlético foi. Então não tem nada com o Mas Vitinho. precisar buscar um lateral, porque o Saravia não fica, né? O Saravia tem 2 propostas, já está conversando com outros clubes, o contrato vence dia 31 de dezembro e ele não vai permanecer. Então, e eu acho que o Natanael também não fica, né, Thiago? Você acha que o Natanael fica? Cara, eu até acho que possa ficar, mas assim, não dá pra confiar no Natanael apenas pra ser o lateral direito do Então vamos imaginar Atlético. que o Natanael não fique. O Atlético tá sem lateral direito. O Atlético vai ficar sem lateral direito. Então vai ter que se movimentar. Cara, assim, se o Atlético não procurou o Vitinho, deveria procurar. Se o Cruzeiro não quer a contratação do jogador pelos moldes apresentados lá pelo Botafogo, eu, no lugar do Atlético, tentaria a contratação do Vitinho, porque entendo que é um jogador acima da média para os nossos padrões do futebol brasileiro. O Vitinho, jogando na lateral direita do Atlético, cara, é das melhores contratações que o Atlético faria para mim nessa temporada. Ele teria o Vitinho na direita, o Renan Lodge na esquerda. Eu até considero uma zaga razoavelmente confiável, mas pelo padrão que está aumentando, eu acho que o Atlético deveria buscar pelo menos mais um zagueiro, pensando na próxima temporada. E aí você tem o Fred de meio campista. Vamos supor que o Atlético busque mais um volante, mais um bom volante ao lado do Fred. Um ataque que tem Dudu, que é muito bom, tem o Scarpa, que pra mim é muito bom. Coelho. Eu vejo o Hulk mais em final de carreira, não permaneceria com o Hulk hoje, mas aí depende muito do que o Atlético pretende para a próxima temporada. Porque eu, Thiago, acredito que o Atlético precisa elevar o padrão em todas as posições. O Atlético tem uma necessidade muito grande de fazer uma reformulação de elenco. Né? Então, se ele contrata um lateral direito do nível do Vitinho, já contratou o Renan Lodge, contrata um cara do nível do Fred, busca um bom zagueiro e busca pra mim um atacante, igual você falou, que é um camisa 9, matador, pra mim esse time fica muito forte. Até março tinha o Daverson, né? O Daverson saiu, aí o João Marcelo passou a ser esse nome, mas não jogou. O padrão que nós estamos falando é outro, sim, né? Sim, o João Marcelo não jogou. Inclusive já saiu do Atlético. Eu não acho o Daverson mau jogador, tá? Não acho o Daverson mau jogador. Não, mas era um jogador com essa característica. Nós estamos falando de um padrão o Daverson muito colocou o Atlético numa final de Libertadores, Thiago. Não discuto isso. Não discuto isso. Ele foi muito importante contra o Fluminense, ele foi muito importante contra o River Plate. Ele participa dos 5 gols que o Atlético faz contra Fluminense e River Plate. Só que, cara, o Daverson não é esse 9. Esse primor técnico também, né? Não é esse 9 do patamar que o Atlético está hoje com esse elenco. Com o elenco que nós estamos falando que o Atlético está montando, com o que o Atlético está trazendo pra gente, que ele pretende montar, o Atlético precisa de um camisa 9 de verdade. Foi um dos pedidos do São Paulo na lista que ele entregou pra diretoria. E aí, quem seria esse camisa 9? Porque já se falou no Berterame, que é lá do Monte Rey do México. Sim. Se falou naquele Cláudio Spinelli, do Independente Del Valle. Que fez gol no Atlético aqui, na semifinal da Copa Sul-Americana. É bom jogador, tá? Mas, cara, o Atlético precisa de um 9 pesado. Se o patamar que o Atlético tá buscando é isso, o Atlético tem que buscar um 9, sei lá, Gabriel Jesus no Arsenal. Não dá pra pensar em outra coisa que não seja Thiago, um 9 desse tamanho. O HG falou esses dias isso na TV e eu concordo. Eu acho que o Atlético falta garimpar o mercado sul-americano. Você buscar um cara lá na Colômbia, né? O cara que ninguém conhece, Uruguai, do nada o cara desembarca, né? Quem fazia isso muito bem, uma época, esse ano, infelizmente acabou dando errado, mas o Fortaleza, né? O Fortaleza fazia uma análise desse mercado aqui, de achar uns caras que a gente fala, meu, de onde veio isso aí? O Botafogo no comecinho fazia muito isso daí também, até começar a fazer esses grandes investimentos. Então acho que é importante a gente começar a olhar com mais carinho para esses times aqui que estão surgindo aqui na América, esses jogadores também, que por muitas vezes não tem muita mídia, o torcedor não
fala muito, mas aí cabe ao scout que tá lá pra exatamente isso, né? Não é muitas vezes o torcedor que tem que dar esses nomes, né? O scout trabalha, tem esses números na mão e pode ir atrás desses jogadores que encaixam de acordo com o que o elenco precisa, porque o elenco, por mais que eu concorde com o que você falou, né, ele não é composto só de grandes nomes, né? Você precisa de alguns outros jogadores ali também que carregam o piano, né? Carrega o piano também. Então, se você não vai conseguir contratar grandes estrelas em todas as posições, pelo menos ele carregador de piano nesses times aí você vai ter que ter. Ou pelo menos um cara que só consegue colocar a bola pra dentro ali também. O Cruzeiro foi agora, por exemplo, ao mercado e buscou soluções muito criativas. O Sinisterra é uma solução criativa lá no Cara, o Andrés Gomes do Vasco. O Andrés Gomes, o próprio Nuno Moreira do Vasco. Nuno Moreira também. É uma solução criativa. E aí você vai olhando nesse sentido do Cruzeiro, teve o Sinisterra, teve o Kenny Arroyo, que o Cruzeiro buscou lá no Besiktas da Turquia. Impressionante. E teve também essa contratação agora do Neisser Villarreal, que era um cara que estava jogando no Milionários da Colômbia. Foi um destaque da seleção colombiana de sub-20. Então, cara, assim, o Atlético precisa buscar gente de peso. O Lucas Pires, que está estudando a gente aqui agora, mandou para mim que, pô, o cara de peso que o Atlético vai buscar é o Marcos Leonardo. Não, todo mundo silêncio. Bateu na trave pra vir pro São Paulo, né? Teve muito perto de São Paulo essa janela. Eu gosto, hein? Tá lá no Al-Hilal também. Pois é, mas o contrato dele até é longo, é longo. O São Paulo ia buscá-lo por empréstimo, porque ele também, assim como porque tá tendo um problema de estrangeiro lá. E você deu o limite lá no time, né? Assim como o Renan Lodge, ele ficaria fora da lista de inscritos pro Sauditão. É ele, Darwin Nunes, ou é dois entre ele, Darwin Nunes e Cancelo. E é impressionante, assim, eu não sei qual que é o critério que eles usam nessa suposta lista deles aí lá do Sauditão lá, porque ele tinha feito uma baita Copa do Mundo de Clubes ali, né? O Marcos Leonardo. Exato. E aí, simplesmente, um mês depois, ele não ia mais ser inscrito no campeonato. Então, não sei qual que é o critério de fato que eles usam ali, cara. O Marcos Leonardo é um bom nome. Você tem a possibilidade de buscar o Marcos Leonardo, cara. Entende como é que funciona a dinâmica, viagem. Bom jogador, pesa inteligente, salário também, novo, né? Em massa atleticana, grandes informações, o mercado da bola realmente agora pegando fogo. Se a gente tava achando que o Galo tava devagar no mercado, agora tá explodindo de vez, tá pegando fogo o mercado de contratações do Galo para a próxima temporada. É isso, meus amigos. Galo, segundo o HG aí, segundo também o Frossar, que realmente revelou essa notícia primeiramente, o Galo tem negociação com o Fred para ser reforço para a próxima temporada. Segundo aí os amigos da Band, o Galo ainda irá buscar um centroavante, né? Então é isso. Saídas, chegadas, muito movimentado realmente aí o mercado da bola do Galo. Bom, será que Marcos Leonardo pode pintar aqui no Galão? Lembrando, meus amigos, que quando o Marcos Leonardo ainda era do Santos, né, o Galo fez uma proposta para o Santos, mas quem acabou levando o jogador aí foi o Benfica, né? Do Benfica ele foi transferido aí para o Al-Hilal, e do Al-Hilal lá com essa questão dos estrangeiros parece não ser muito aproveitado nessa temporada. Pode sim pintar um empréstimo, seria muito, muito interessante o Galo correr e tentar fechar essa contratação, principalmente aí com a possível saída do Hulk, né? Então, meus amigos, é isso, o mercado da bola do Galo sim se agitando. Renan Lodge chegou para realizar exames, torcer para que tudo dê certo e que o Galo possa, o quanto antes, anunciar o mais novo reforço na lateral esquerda do Galo. Guilherme Arana provavelmente deixando o nosso Galão juntamente aí com o Rony. Baitas notícias. O Galo, para mim, tá sendo, né, pelo menos no papel, tá sendo muito assertivo aí no mercado até aqui. Torcer pro Galão continuar nessa busca de reforços, reforçar essa lateral direita que também terá uma renovação. Então vamos torcer pro nosso Galão fazer um grande mercado da bola pra gente ter um grande time pra gente disputar os títulos em 2026. Deixa aqui a sua opinião, tudo que você achou desse vídeo, se inscreva, deixa o like, compartilha e hypa o vídeo, massa. Fui!